Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Você sempre foi uma caipira, uma vergonha para mim, disse meu marido no dia do nosso aniversário de casamento. Eu apenas sorri, retirei um envelope da bolsa e acenei discretamente para o garçom. 1 minuto depois, uma gravação começou a ecoar pelo salão. Sérgio congelou com a taça na mão. O restaurante Ferradura Dourada estava cheio de vozes e brindes, mas em nossa mesa se fez um silêncio absoluto. Sérgio Andrade, meu marido há 25 anos, me olhava como se estivesse diante de uma estranha. Seu rosto, normalmente corado pelo vinho e pela boa vida, empalideceu. Que gravação é essa, Marina? Murmurou, desconcertado. Eu apenas sorri. Ouve com atenção, querido. É o meu presente de bodas de prata. A voz que soava pelos alto-falantes era dele mesmo, registrada 3 dias antes, no escritório, durante uma conversa que ele acreditava ser privada com o advogado Tiago Martins. Tiago, preciso me livrar dessa roceira o quanto antes. Foram 25 anos aguentando os modos simples dela, aquela família de Campo Verde. Sim, eu sei que a empresa está no nome dela, mas você é advogado, dá um jeito, falsifica os papéis. O importante é que ela saia de mãos vazias. Depois eu caso com a Karen. Pelo menos ela sabe usar o garfo certo para peixe. A taça escorregou das mãos dele e se estilhaçou no chão de mármore. Uma garçonete jovem, com um coque impecável, se aproximou apressada com a pá e a vassoura. Não se preocupe, eu limpo, disse, abaixando-se. Deixa aí, falei, fazendo um gesto para que parasse. É simbólico. Uma taça quebrada num casamento destruído. Vários convidados das mesas ao redor começaram a se virar, curiosos. Eu reconhecia muitos, sócios do meu marido, amigos do clube, alguns servidores públicos. A gravação seguia. Você não imagina, Tiago, o quanto estou farto dela. Esses bolos, essas compotas, parece que vivemos num sítio. E esse costume de guardar dinheiro em envelopes, como se estivesse se preparando pro fim do mundo. Tenho conta em 3 bancos e ela continua com essa mania. Desliga isso agora, sussurrou Sérgio, apertando meu braço com força. Me desvencilhei com calma e apenas balancei a cabeça em negativa. Não, querido. Deixa todos ouvirem o que você realmente pensa de mim. E também o que planejava fazer com a mulher que te tirou da miséria e te levou até onde está hoje. Nesse momento, Karen entrou no salão. A própria. A mulher por quem meu marido queria me trocar. Jovem, com seus 25 anos, vestida com justo vestido vermelho, cílios postiços e lábios inchados de botox. Ela trabalhava como gerente na nossa empresa, ou melhor, na minha empresa, como eu descobri ao encontrar os documentos no cofre do Sérgio. O que está acontecendo? Perguntou, se aproximando com um sorriso afetado. Que bom que chegou, Karen. Veio na hora certa. Senta aqui e escuta o que seu amante pensa de mim. A gravação avançou para a parte mais reveladora. A Karen teve uma boa ideia ao sugerir que eu revisasse os documentos antigos. Quando registramos a empresa, a Marina insistiu em colocar tudo no nome dela. Disse que era mais seguro, que a receita pegava menos no pé de mulheres empresárias. Eu fui burro de aceitar. Mas tudo bem, o Tiago vai dar um jeito. Vai, Tiago? Com um bom dinheiro você faz qualquer coisa. Karen empalideceu. Deu um passo para trás. Eu preciso ir. Ir para onde, querida? A festa mal começou. Aliás, querem saber o que o Sérgio contou sobre a Karen para os amigos? Escutem só. A gravação mudou para outra conversa, por telefone. Sim, a Karen é boa de cama, não vou negar. Mas casar com ela? Qual é? Ela é vazia. Uma boneca bonita. Só isso. Me divirto por 1 ou 2 anos e depois arrumo alguém melhor. Talvez a filha de algum político, para ajudar nos negócios. Karen soltou um soluço e saiu correndo do salão, com saltos ecoando pelo mármore. Alguns convidados não contiveram risos discretos. Sérgio se levantou com o rosto em chamas. Você vai pagar por isso, Marina. Acha que é esperta? Eu vou acabar com você. Ergueu o braço com raiva, mas foi contido por um garçom forte, com cerca de 30 anos. Com licença, senhor, vou pedir que se retire.
Não toleramos agressões aqui. Você sabe com quem está falando? Gritou Sérgio. Sou o dono da Gromou Construções. Compro este restaurante e derrubo tudo. Abri minha bolsa com calma e retirei uma pasta. Na verdade, querido, a empresa se chama Marina Construtora. E a dona sou eu. Aqui estão todos os documentos. Pode conferir. Você é apenas um gerente contratado. Ou melhor, ex-gerente a partir de hoje. Sérgio arrancou a pasta das minhas mãos e folheou os papéis, as mãos trêmulas. Isso é falsificação. Você falsificou isso. Tentou insistir. Mas neguei com a cabeça. Não. São os originais. Lembra, 20 anos atrás, quando implorou para eu vender a casa da minha avó no interior e investir no negócio? Eu aceitei, mas com uma condição, tudo no meu nome. Você riu na época e disse, que diferença faz? Somos uma família. Só que, para você, família nunca significou nada. Foi quando se aproximou Dona Helena, nossa contadora-chefe. Com cerca de 50 anos, usava um taier preto e tinha os cabelos grisalhos presos com elegância. Marina Ribeiro, está tudo pronto. Sua nomeação como diretora-geral foi oficializada. O desligamento do Sr. Sérgio Andrade será formalizado na segunda-feira. Sérgio a encarava como se estivesse vendo um fantasma. Helena, você tá do lado dela? Ela ajeitou os óculos, sem se abalar. Eu trabalho para a empresa, não para o senhor, Sérgio. E sempre soube quem é a verdadeira dona. Marina foi o cérebro do nosso negócio, enquanto o senhor jogava golfe e brincava de galanteador no escritório. Nesse momento, entraram meus parentes de Campo Verde, o vilarejo que Sérgio tanto desprezava. Na frente, vinha tia Zuleika, firme aos 70 anos, vestida com um belo vestido azul. Atrás dela, minhas primas Bruna e Cristiane, elegantes em seus 30 e poucos anos. Marininha querida, feliz aniversário de casamento, disse tia Zuleika, me abraçando calorosamente, sem sequer olhar para o Sérgio. Quando soubemos que você finalmente resolveu colocar esse cafajeste no lugar, viemos correndo te apoiar. Caipiras, sibilou Sérgio. Por isso que a Marina saiu do mato igualzinha a vocês, sem educação nenhuma. Bruna deu um passo à frente. Era uma loira imponente, com postura firme e olhar afiado. Pois saiba, Sérgio Andrade, que sou doutora em economia e professora da Universidade Federal. E a Cristiane é médica-chefe no hospital regional. Educação não nos falta. Já você, se não me engano, só tem o ensino técnico, certo? Sérgio abriu e fechou a boca, sem saber o que dizer. Era a verdade. Ele só tinha o técnico, enquanto eu fiz economia à distância, enquanto cuidava da nossa filha e da casa. Mas ele vivia dizendo aos sócios que tinha 2 diplomas, pura invenção. E falando na nossa filha, acrescentei, tirando um envelope da bolsa. A Lívia te ligou há 1 hora, de Londres. Não conseguiu vir ao jantar, mas mandou lembranças. E deixou um recado. Se você ousar fazer qualquer mal contra mim, ela mesma volta ao Brasil, e como ela disse, vai te dar uma lição. Nossa menina cresceu decidida, não é? Lívia era nossa única filha. Aos 23 anos, estudava na Escola de Economia de Londres, financiada pelo dinheiro que eu guardava, como uma caipira, em envelopes. Sérgio sempre foi contra a ideia de ela estudar fora. Dizia, para que diploma? Melhor encontrar um bom casamento. Mas eu insisti. E agora ela estava prestes a concluir o mestrado em finanças. Ela também está contra mim? Murmurou ele, com a voz rouca. Soltei uma risada curta. Você achou mesmo que ela ia apoiar um pai que a chamava de burra e dizia que mulher tinha que ficar na cozinha? Um pai que perdeu todas as formaturas dela porque estava ocupado com alguma amante? Nesse momento, um homem de terno elegante entrou no salão. Tinha cerca de 40 anos, andar firme e expressão confiante. Era Marcos Vieira, dono da rede de restaurantes, incluindo Ferradura Dourada. Aproximou-se da nossa mesa e beijou minha mão com gentileza. Marina Ribeiro, que honra recebê-la. Obrigado por escolher nosso restaurante para uma ocasião tão marcante. Em seguida, se voltou para Sérgio com o semblante fechado. Senhor Andrade, vou pedir que se retire. E não volte mais a nenhum dos meus estabelecimentos. Está oficialmente banido da rede.
Como ousa? Eu sou cliente fiel, gritou Sérgio. Marcos manteve a calma e sorriu com frieza. Era cliente. Mas um homem que fala daquela forma da própria esposa não merece ser atendido em um local decente. Além disso, pelo que sei, quem sempre pagou a conta foi a Marina, não o senhor. Era a verdade. Eu controlava o cartão corporativo da empresa, e todos os jantares de negócio saíam dele. Sérgio apenas assinava os recibos, bancando o generoso chefe de família. Segurança, disse Marcos, acenando discretamente para 2 funcionários fortes próximos à entrada. Acompanhem o senhor Andrade até a saída. Mas Sérgio resistia. Você vai se arrepender disso, Marina. Eu vou dar um jeito de tirar tudo de você. Tenho contatos, você sabe disso. Foi quando tirei mais um envelope da bolsa. Ah, sobre os contatos. Aqui estão as gravações das suas conversas com Raul Nascimento, da Receita. Lembra? Quando você ofereceu propina para ele fazer uma auditoria nos nossos concorrentes? Sérgio ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Você estava me gravando? Assenti. Nos últimos 6 meses. Desde que eu vi, por acaso, sua conversa com a Karen sobre como pretendiam me passar a perna. Sabe como é? A tecnologia hoje em dia é uma maravilha. Um gravador minúsculo no seu escritório, sincronizado com a nuvem. Todas as conversas estão salvas em várias cópias. Isso é ilegal. Gritou ele. Eu vou te processar. Foi quando uma jovem de uns 30 anos, com um terno sóbrio, se adiantou. Era a doutora Simone, nossa advogada corporativa. Na verdade, Sérgio Andrade, o escritório em questão pertence à empresa, ou seja, a Marina Ribeiro. E o contrato de trabalho que o senhor assinou contém uma cláusula que autoriza a gravação de conversas em ambientes corporativos. Está tudo absolutamente legal. Sérgio nos encarava como um animal encurralado. Ao redor, já havia uma boa multidão. A notícia do escândalo tinha se espalhado pelo restaurante. Alguns começaram a gravar a cena com o celular. Parem de filmar, berrou ele. Isso é invasão de privacidade. Privacidade? Repeti, surpresa. Estamos num evento público. E você sempre adorou se exibir para os seus amigos. Lembra da sauna na semana passada? Quando chamou a própria esposa de Jeca Burra? Seu amigo Carlos gravou tudo. Ele me mandou. Carlos? Sérgio ficou perplexo. Sim, continuei. E ele também acha que você é um porco. Nesse momento, entrou no salão o próprio Carlos Tavares. Dono de uma concessionária e amigo antigo de Sérgio, devia estar com pouco mais de 50 anos. Elegante, barba grisalha bem cuidada, ar respeitável. Marina Ribeiro, me perdoe por ter ficado calado por tanto tempo. Mas quando Sérgio passou de todos os limites, percebi que era hora de parar. Um homem que fala assim da mãe da própria filha não merece ser chamado de homem. Carlos, você também? Murmurou Sérgio, olhando o amigo como se visse um traidor. Carlos deu de ombros. Te avisei várias vezes para criar juízo. Você tem uma esposa incrível, mas só sabia reclamar, chamando-a de caipira, sonhando com meninas tolas. Inclusive, avisei a Karen também. Disse que se envolvesse com um homem casado, acabaria mal. Ela não quis ouvir. Nesse instante, uma senhora elegante, por volta dos 60, se aproximou do grupo. Era Dona Olívia, mãe de Sérgio. Ela usava um vestido preto elegante e um colar de pérolas. Os cabelos grisalhos estavam presos num coque alto e bem feito. Filho, é verdade? Você disse mesmo isso da Marina? Sérgio hesitou. Mãe, a senhora não entende. Eu entendo muito bem, cortou Dona Olívia. A Marina te tirou da lama onde você estava depois do técnico. Te deu dinheiro para começar o negócio, te deu uma filha maravilhosa, fez da sua casa um lar. E você, ingrato, ainda tem a ousadia de chamá-la de vergonha? Ela se aproximou e deu um tapa sonoro no rosto do filho. O salão inteiro prendeu a respiração. Eu não te criei para isso, Sérgio. Seu pai, que Deus o tenha, se revira no túmulo vendo o que você se tornou. Ele sempre dizia, esposa é apoio, é pilar da família. Tem que ser valorizada. E olha o que você fez. Dona Olívia então se voltou para mim. Marininha,
Minha filha, me perdoa. Eu sabia que ele te tratava mal, mas achei que você fosse resolver sozinha. Não quis me meter no casamento, mas devia ter colocado esse traste no lugar há muito tempo. Ela me abraçou. Senti as lágrimas virem. A sogra sempre foi boa comigo, ao contrário do filho. Mãe, você não pode ficar do lado dela. Gritou Sérgio. Eu sou seu filho. Dona Olívia o encarou com desprezo. Foi meu filho, até começar a se comportar como um porco. A partir de hoje, não é mais. E o apartamento que eu ia deixar para você? Vai para Lívia. Ao menos ela sabe o que é gratidão. Nesse instante, entrou no salão uma jovem ofegante, com cerca de 22 anos. Era Juliana, irmã mais nova da Karen. Trabalhava como faxineira na empresa. Tinha os traços parecidos com a irmã, mas era mais simples, sem cílios postiços ou maquiagem exagerada. Marina Ribeiro, me desculpe por me meter, mas não consigo mais ficar calada, disse ela, tirando o celular do bolso. Ouça só o que minha irmã falou de você ontem pras amigas. Do alto-falante saiu a voz aguda de Karen. Aquela velha nem desconfia que eu e o Sérgio estamos juntos há 6 meses. Fica lá no escritório, mexendo com papel, e eu aqui fisgando o marido dela. Ele prometeu casar comigo e passar todo o dinheiro para mim. A empresa tá no nome dela, mas o advogado dele vai dar um jeito, falsificar a assinatura, sei lá. Olhei para Juliana com gratidão. Obrigada, querida. Eu suspeitava, mas não tinha provas. A moça ficou vermelha. Eu respeito muito a senhora, Marina. A senhora sempre me tratou com gentileza. Diferente dela, disse, lançando um olhar para Sérgio. Ele vivia me humilhando, dizia saiba o seu lugar, faxineira. Mentira! Gritou Sérgio. Ela está mentindo. Todos estão. Isso é um complô. Mas nesse instante, o DJ, um rapaz de uns 20 e poucos anos, aproximou-se do microfone. Desculpa me meter, mas achei uma coisa nas redes sociais. No telão, onde antes passavam clipes, apareceu a página do Facebook de Sérgio. Ele continuou. Post de 3 dias atrás. Abro aspas. Logo me livro do peso que é minha esposa roceira e começo uma vida nova, finalmente livre. A Karen já achou um AP pra gente em Miami. O salão explodiu em murmúrios. Gente tirando o celular do bolso, conferindo o post. Ele estava mesmo público. Sérgio, ao que parece, esqueceu de ajustar a privacidade, ou estava confiante demais. Apaga isso agora. Berrou ele. É sua conta, respondeu o DJ, dando de ombros. Mas os prints já circularam. Então, tarde demais. Me levantei e olhei para todos ao redor. Queridos convidados, obrigada por terem vindo comemorar nossa bodas de prata. Como podem ver, foi mesmo uma noite inesquecível. Só que não há mais nada a celebrar. Na segunda-feira, vou entrar com pedido de divórcio. Por enquanto, aproveitem a festa. Os comes são por conta da casa. Já está tudo acertado com o Marcos Vieira. Aplausos. Alguém gritou. Isso aí, Marina. Marido assim tem que ser varrido com vassoura suja. Sérgio estava parado no meio do salão, abatido, ridículo. O terno caro amarrotado, a gravata torta, o rosto manchado de vermelho. Marina, vamos conversar. Eu errei. Me perdoa. Balancei a cabeça. Tarde demais, Sérgio. Aguentei 25 anos suas traições, grosserias, seu desprezo. Aguentei por causa da família, por causa da nossa filha. Mas a Lívia cresceu. E você continuou pequeno, mesquinho, com raiva da própria esposa só porque ela é mais inteligente e bem-sucedida que você. Eu posso mudar, eu juro. Tentou ele, tentando segurar minha mão. Mas os seguranças intervieram. Não encoste na senhora, rosnou um deles, um homem forte de uns 30 anos. Sérgio recuou. Marina, a gente não pode terminar assim. Foram tantos anos juntos. Eu ri. Juntos? A gente não está junto faz muito tempo, Sérgio. Você vivia sua própria vida. Amantes, golfe, bebedeiras. Criei nossa filha, toquei o negócio, ajudei minha família. A única coisa que nos ligava era um carimbo no passaporte. Então, veja por esse lado, estou te fazendo um favor,
te liberando para essa nova vida. Nesse momento, entrou no salão um homem de cerca de 50 anos, usando farda de coronel da polícia. Era Roberto Tavares, velho conhecido nosso. Marina Ribeiro, recebi sua mensagem. Essas gravações sobre subornos são um assunto sério. Receio que terei que levar Sérgio Andrade para prestar esclarecimentos. Sérgio começou a recuar. Não, Marina, você não pode fazer isso. Eu sou seu marido. Dei de ombros. Foi meu marido. Agora, é só um cidadão que cometeu um crime. Roberto Tavares, ele está com vocês. Enquanto os policiais colocavam as algemas em Sérgio, ele gritava: você vai se arrepender, Marina. Quando eu sair, vou acabar com você. Sua caipira ridícula. Mas seus gritos foram abafados quando o DJ colocou música nas caixas de som. Os convidados começaram a dançar. Sentei-me, sentindo um alívio imenso. Finalmente tudo tinha acabado. 25 anos de humilhações, traições e desprezo haviam ficado para trás. Tia Zuleika sentou ao meu lado e me abraçou. Você foi maravilhosa, Marininha. Já estava na hora de colocar esse grosso no lugar. Sua avó, que Deus a tenha, estaria orgulhosa de você. Obrigada, tia Zuleika. Sorri, com lágrimas nos olhos. Sabe, eu sou mesmo do interior. E me orgulho disso. Lá, aprendi a trabalhar, a não desistir, a cuidar de quem eu amo. O Sérgio nunca entendeu. Isso não é vergonha. É a minha força. Dona Helena se aproximou com uma taça de champanhe. Um brinde a você, Marina. A nova vida. Brindamos. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Sim, ainda viria o divórcio, audiências, divisão de bens. Mas eu sabia que daria conta. Sempre dei. O restante da noite foi surpreendentemente leve e alegre. Os convidados dançaram, cantaram, me parabenizaram pela libertação. Muitos vieram me dizer que já esperavam que eu enfrentasse aquele tirano. Todos sabiam, todos viam, mas ninguém tinha coragem de se meter. Já era quase meia-noite quando Marcos Vieira se aproximou. Marina Ribeiro, posso te acompanhar até o carro? Assenti, grata. Do lado de fora, o ar estava fresco e o céu, limpo, salpicado de estrelas. Você foi incrível, Marina, disse Marcos, com admiração. Nem toda mulher teria coragem de fazer o que você fez. E que escolha eu tinha? Respondi. Continuar aguentando? Ver ele saqueando a empresa que eu mesma construí? Ouvir ofensas todos os dias? Marcos Vieira segurou minha mão com firmeza. Você fez o certo. E se precisar de ajuda, me avise. Tenho bons advogados que podem te auxiliar nesse processo de divórcio. Agradeci e entrei no carro. O motorista, um rapaz chamado Dimas, sorriu pelo retrovisor. Pra casa? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Casa. Onde seria isso agora? O apartamento onde cada canto me lembrava os anos ao lado do Sérgio? Não, Dimas. Vamos pro escritório. Quero revisar os documentos. O escritório da Marina Construtora ficava em um centro empresarial moderno. Subi até o 15º andar e entrei na minha sala. Acendi a luz e olhei ao redor. Tudo ali tinha sido feito com carinho. Móveis confortáveis, flores naturais, fotos da minha filha sobre a mesa. Era o meu reino. Meu trabalho. Minha conquista. Abri o cofre e peguei os documentos da empresa. Estava tudo certo. A única proprietária da Marina Construtora era eu, Marina Ribeiro. O Sérgio era apenas diretor executivo, um cargo que eu podia tirar dele a qualquer momento. E mesmo assim, durante anos, deixei que ele fingisse ser o dono de tudo. O celular tocou. O nome da Lívia apareceu na tela. Sorri ao atender. Mãe, como foi? Você deu o troco no papai? A voz dela estava ansiosa. Deu tudo certo, meu amor. Na verdade, foi até melhor do que eu esperava. Seu pai se revelou por inteiro. Resumi os acontecimentos da noite. Mãe, eu tô tão orgulhosa de você. Finalmente você se livrou daquele tirano. Sabe, eu esperava por isso fazia tempo. Quando era criança, me escondia para chorar ouvindo ele gritar com você. Aquilo partia meu coração. Me perdoa, filha. Achei que você precisava de uma família completa. Mãe,
É melhor ter uma mãe feliz e sozinha do que uma mulher infeliz num casamento. Você me ensinou a ser forte, a lutar pelos meus sonhos. E agora, adivinha? Tenho uma surpresa para você. Surpresa? Defendi minha dissertação antes do prazo e semana que vem estou de volta. Vou te ajudar com a empresa. As lágrimas escorreram. Lívia, minha querida, e os seus planos de continuar em Londres? Ela riu, com a voz leve do outro lado da linha. Os planos mudaram, mãe. Você vai recomeçar, e eu quero estar por perto. Com a minha formação, juntas podemos transformar tudo isso. Houve uma breve pausa antes de ela concluir com entusiasmo. Eu queria levar a Marina Construtora para o mercado internacional. O que acha? Senti os olhos marejarem. Acho que sou a mãe mais feliz do mundo, respondi, sorrindo entre lágrimas. Te espero, minha filha. Juntas, a gente move montanhas. Nos despedimos e desliguei. Me recostei na poltrona. As luzes da cidade brilhavam lá fora. Em algum lugar, Sérgio provavelmente estava numa delegacia, me amaldiçoando. Ou talvez já tivesse saído sob fiança, tramando algo. Mas eu não me importava mais. Não tinha mais medo das ameaças dele. Agora eu tinha minha empresa, uma equipe fiel, o amor da minha filha, o apoio da família, e o mais importante, tinha força interior. Uma força que nenhuma humilhação conseguiu quebrar. Minha raiz do interior, no fim das contas, era feita de aço. No dia seguinte, acordei no hotel. Não quis voltar para o apartamento onde vivi com Sérgio. Tomei café no quarto e fui direto para o escritório. Lá, fui recebida pela doutora Simone, nossa advogada. Marina Ribeiro, tenho novidades. Sérgio Andrade saiu sob fiança. Já contratou um advogado. Ao que tudo indica, vai tentar contestar seus direitos sobre a empresa. Assenti, com calma. Era esperado. Então vamos nos preparar. Doutora Simone, reúna todos os documentos, constituição da empresa, relatórios financeiros, e-mails. Que ele tente provar que tem algum direito sobre a empresa que eu construí com o dinheiro da venda da casa da minha avó. Passei o dia mergulhada no trabalho. Todos os funcionários estavam ao meu lado. Descobri que muitos não suportavam Sérgio, por causa da grosseria e da incompetência. O engenheiro-chefe, Paulo Andrade, um senhor de 60 anos, foi direto. Marina, estamos todos com você. Sérgio só sabia falar bonito. O trabalho de verdade sempre foi seu. Por volta do almoço, recebi uma visitante inesperada, Karen. Ela estava abatida. A maquiagem borrada, o vestido de grife amarrotado. Marina, posso falar com você? Assenti e apontei a cadeira à frente da minha mesa. Eu vim pedir desculpas, disparou ela. Fui uma tola. Sérgio me prometeu casamento, disse que não te amava há muito tempo. E você acreditou? Perguntei, com mais pena do que raiva. Querida, Sérgio prometeu casamento para todas as amantes que teve nos últimos 20 anos. Você acha que foi a primeira? Ou a 10ª? Karen soluçou. Eu amava de verdade. Pensei que ele também me amasse. Sérgio só ama duas coisas, ele mesmo e dinheiro. Para ele, você foi só mais um brinquedo. Assim que aparecesse outra mocinha mais nova, ele te largaria sem pensar duas vezes. Karen caiu em prantos. E agora, o que eu faço? Hoje de manhã ele me demitiu. Disse que a culpa era toda minha. Suspirei. A garota tinha sido ingênua, mas no fundo, estava perdida. Quantos anos você tem, Karen? 25. Você tem a vida toda pela frente. Vai encontrar outro trabalho, conhecer um homem decente. Só te peço uma coisa, não se envolva mais com homens casados. E estude. Se aperfeiçoe. A beleza passa, mas o conhecimento fica. Ela me olhou surpresa. Você não está com raiva de mim? Dei de ombros. Qual o sentido? Você foi só mais uma. Se for sentir raiva, é do Sérgio. Mas nem isso vale a pena. Prefiro gastar minha energia fazendo a empresa crescer. Depois que Karen foi embora, voltei à papelada. Precisava me preparar para a batalha judicial. Sérgio certamente tentaria reivindicar parte da empresa alegando trabalho investido. Mas eu tinha cartas na manga.
Toda a contabilidade provava que ele mais gastava do que contribuía. À noite, recebi uma ligação de Dona Olívia, minha ex-sogra. Marininha, como você está? Passei o dia tentando falar com Sérgio, mas ele não atende. Expliquei delicadamente que ele provavelmente estava ocupado com o advogado. Ah, esse sem vergonha, suspirou ela. Fui hoje ao cartório. Mudei meu testamento. Aquele apartamento vai ficar para Lívia. E pro Sérgio? Nada. Dona Olívia, não precisava ser tão radical. Precisava sim, Marininha. Ele mostrou quem é de verdade. Quem trai a esposa, trai a mãe também. Melhor ajudar a neta. Pelo menos ela é grata. No dia seguinte, a guerra começou de verdade. O advogado de Sérgio, um jovem ambicioso chamado Marcelo Prado, começou a se movimentar. Alegava que as gravações eram ilegais, que Sérgio tinha direito à metade da empresa por ser marido, e que a demissão do cargo de diretor era inválida. Mas nossa doutora Simone era firme como uma rocha. Apresentou o contrato pré-nupcial assinado 20 anos antes, o mesmo que Sérgio havia convenientemente esquecido. No contrato, constava que todos os bens adquiridos antes do casamento permaneceriam como propriedade individual. E a empresa havia sido fundada com o dinheiro da venda da casa da minha avó. Isso é falsificação, esbravejou Sérgio na audiência preliminar. Na audiência, o juiz, um homem grisalho, de cerca de 60 anos, olhou severamente por cima dos óculos. Senhor Sérgio, o documento está autenticado em cartório, com cópia arquivada. Não recomendo fazer acusações sem provas. O processo prometia ser longo, mas eu estava pronta. A cada dia, surgiam novas revelações. Descobrimos que Sérgio vinha desviando o dinheiro da empresa há anos, transferindo para contas pessoais disfarçado de despesas de representação. Dona Helena, nossa contadora-chefe, me chamou à sala dela. Marina, olha isso aqui. Ela me mostrou um relatório detalhado dos últimos 5 anos. Sérgio havia usado mais de 10 milhões da empresa para gastos pessoais, restaurantes, presentes para amantes, viagens luxuosas, tudo registrado como reuniões de negócios. Balancei a cabeça em silêncio. 3 milhões. Dinheiro que poderia ter sido investido em novos equipamentos, bonificações para os funcionários, melhorias reais para a empresa. Mas foi desperdiçado com os caprichos do meu marido. Prepare uma ação por danos financeiros, Dona Helena. Ele que devolva tudo que roubou. Uma semana depois, Lívia chegou de Londres. Fui buscá-la no aeroporto, ansiosa como uma adolescente. Quando ela saiu do portão de desembarque, alta, elegante, com olhos castanhos e o queixo firme, mal consegui conter as lágrimas. Mãe! Ela correu e me abraçou forte. No caminho, conversamos. Eu havia alugado um novo apartamento. Não queria voltar à antiga casa. Mãe, estudei o mercado europeu. A Marina Construtora tem potencial de expansão. Nosso padrão de qualidade é ótimo. A reputação é sólida. Só precisamos saber como nos posicionar lá fora. Enquanto ela falava, eu sentia um orgulho imenso. Minha filha tinha se tornado uma mulher inteligente, determinada, forte. O oposto do pai, que passou a vida encostado nos esforços dos outros. Lívia, que bom ter você aqui. Juntas, vamos superar tudo isso. No dia seguinte, ela foi comigo ao escritório e mergulhou no trabalho. Os funcionários a receberam com carinho. Lembravam dela criança, correndo pelos corredores. Agora voltava formada, pronta para aplicar seu conhecimento. Enquanto isso, Sérgio começava a perder tudo. Descobriu-se que tinha dívidas acumuladas em vários bancos, havia feito empréstimos para projetos mirabolantes que acabaram em fracasso. O que ele chamava de investimentos promissores não passavam de jogadas arriscadas e mal planejadas. Por anos, fui tolerante demais. Mantive contratos por lealdade, mesmo quando claramente prejudiciais à empresa. Mas a Lívia não carregava esse tipo de apego. Ela enxergava a Marina Construtora com olhar estratégico e profissional, exatamente o que o momento exigia. Enquanto reestruturávamos tudo, Sérgio afundava. A casa que ele sempre disse ser dele estava registrada no meu nome. Os carros também. Até a filiação no clube de golfe tinha sido paga com cartão corporativo. Desesperado, começou a me ligar sem parar, às vezes mais de 10 vezes por dia, tentando apelar, argumentar,
se vitimizar. Marina, você não pode fazer isso. Eu fiquei sem nada. Onde vou morar? Durante 25 anos, resolvi os problemas dele. Agora era ele quem teria que se virar. Juliana, a irmã da Karen, continuava trabalhando como faxineira na empresa. Um dia, se aproximou com os olhos tímidos. Marina Ribeiro, posso te fazer uma pergunta? É verdade que a senhora está pagando meus estudos no curso técnico noturno? Sorri. Claro, Juliana. Você é esforçada e dedicada. Seria um desperdício deixar uma jovem com tanto potencial presa à limpeza. Estude, que depois eu te coloco na contabilidade. Ela chorou. Obrigada. A senhora não faz ideia do que isso significa para mim. A Karen sempre dizia que eu era burra, que nunca ia conseguir nada. Mas você acreditou em mim. A abracei com carinho. Não escute sua irmã. Cada um tem seu caminho. O importante é trabalhar e não desistir. O processo de divórcio foi marcado para dali a um mês. Nesse tempo, muita coisa aconteceu. Primeiro, Raul Nascimento, da Receita, foi preso por corrupção. As minhas gravações ajudaram na investigação. Sérgio foi chamado como testemunha, mas todos sabiam que ele também tinha dado as propinas. Depois, veio à tona que Sérgio devia dinheiro a vários agiotas. Ele havia pegado empréstimos para bancar seus esquemas e não pagou. Agora, esses senhores estavam à sua procura. Ele vivia fugindo, mudando de apartamento constantemente. E a Karen arranjou outro amante rico e foi embora com ele para os Emirados. Antes de partir, me mandou uma mensagem. Marina Ribeiro, a senhora tinha razão. Fui uma idiota, mas estou aprendendo com os erros. Obrigada pela lição. Talvez ela realmente amadureça um dia. Enquanto isso, Lívia mergulhou de cabeça na empresa. Analisou todos os setores, identificou gargalos, buscou soluções. Mãe, estamos perdendo dinheiro com fornecedores ineficientes. Olha esse contrato aqui. Vivem atrasando entregas e ainda assim mantemos o acordo. Por quê? Suspirei. Eram amigos do seu pai. Ele insistiu nesse contrato. Lívia bufou. Amigos que sugam a empresa. Corta. Vamos buscar parceiros sérios. Aqui é negócio, não lugar para compadrio. E ela estava certa. Fiquei tempo demais permitindo que Sérgio tomasse decisões com base em amizades e simpatias pessoais, em vez de pensar no bem da empresa. Isso precisava mudar. Rescindimos contratos desfavoráveis, buscamos novos fornecedores, otimizamos a logística. E os resultados começaram a aparecer. O lucro da Marina Construtora crescia a cada mês. Chegou o dia do julgamento. Vesti um terno sóbrio, maquiagem mínima, postura firme. Sérgio apareceu abatido, mal barbeado, o terno amarrotado. Estava claro que as coisas não iam bem para ele. Ao seu lado, o advogado Marcelo Prado folheava papéis com nervosismo. A juíza, a mesma mulher firme da audiência preliminar, examinou os documentos com atenção. A autora, Marina Ribeiro Andrade, solicita o divórcio e a partilha de bens conforme o contrato pré-nupcial. O réu, Sérgio Andrade, contesta a validade do referido contrato. A defesa tem novas provas. Marcelo se levantou. Meritíssima, alegamos que o contrato foi assinado sob pressão. Meu cliente era jovem e inexperiente, e a autora se aproveitou de sua confiança. Quase ri. Sérgio tinha 30 anos quando assinamos aquele contrato. E aliás, a ideia foi dele. Tinha medo de que eu ficasse com o carro dele em caso de separação. Doutora Simone respondeu com tranquilidade. Meritíssima, temos gravação da assinatura na presença do cartório. Nela, o senhor Andrade aparece sorrindo ao assinar e diz, cito, agora essa tonta não vai botar as mãos no meu carro se der ruim. Risos contidos no tribunal. A juíza franziu o senho. Senhor Andrade, o senhor estava em pleno juízo ao assinar esse documento? Sérgio se encolheu. Sim, quer dizer, sim. Então não há mais o que discutir. O contrato foi firmado conforme a lei, registrado em cartório. Não vejo base para anulá-lo. Daí em diante, tudo correu como esperado. A empresa ficou comigo. O apartamento também. Os carros, idem. Sérgio ficou apenas com seus pertences pessoais e o valor que restava em sua conta,
cerca de R$ 1.800. Todo o restante havia sido gasto com amantes e noitadas. Isso é injusto, gritou ele. Trabalhei 25 anos nessa empresa. A juíza o encarou com frieza. E recebia salário como diretor-geral. Além disso, usou recursos corporativos de forma indevida, como já foi comprovado. Se insistir, a autora poderá abrir um processo por danos financeiros. Sérgio desabou. O advogado ainda tentou cochichar algo, mas o caso estava perdido. Tudo o que tinha acontecido, sobre o divórcio, sobre a empresa, sobre a Lívia. Fiquei ali em silêncio por um tempo, sentindo o vento leve tocar meu rosto. Parecia que a minha avó estava me ouvindo, e aprovando cada decisão que tomei. No tribunal, a juíza leu a sentença. O casamento está oficialmente dissolvido. A partilha dos bens será feita conforme o contrato pré-nupcial. Estava livre. Ao sair da sala, cruzei com Dona Olívia. Ela me abraçou com força. Marininha, parabéns. Finalmente você se livrou daquele parasita. Sabe, eu sempre me arrependi de ele ter se casado com você. Você merecia coisa melhor. Obrigada, Dona Olívia. A senhora sempre foi uma boa sogra para mim. Ela sorriu. E você, uma nora maravilhosa. Pena que meu filho foi um idiota. Mas tudo bem, a Lívia puxou a você. Inteligente, linda, determinada. Sérgio tentou se aproximar, mas os seguranças do tribunal barraram sua passagem. Eu tinha uma ordem de restrição, depois de todas as ameaças. Ele dizia algo, gritava talvez, mas eu não ouvi. Aquela parte da minha vida tinha acabado. Era a hora de seguir em frente. À noite, celebramos. Eu, Lívia, tia Zuleika e minhas primas. Não fomos ao Ferradura Dourada, lembranças demais. Fomos a um restaurante aconchegante, de um velho amigo da família, o seu Goji. Ele ficou sinceramente feliz por mim. Um brinde a Marina, disse ele, levantando a taça. Uma mulher forte, que não se deixou quebrar. Que só haja felicidade na sua vida daqui para frente. Bebemos um vinho maravilhoso. Mas o calor que me tomou não era do álcool. Era a sensação de liberdade. Mãe, o que você vai fazer agora? Perguntou Lívia. Pensei por um instante. Quero ir até Campo Verde. Faz muito tempo que não volto. Visitar o túmulo da vovó, rever o pessoal da vila. E depois, trabalhar. Nós temos grandes planos para a empresa. Tia Zuleika assentiu com firmeza. Isso mesmo, Marininha. Nunca se esqueça das raízes. Sua avó, que Deus a tenha, estaria muito orgulhosa. Aquela menina simples da roça virou uma mulher de negócios. E sem perder o caráter. No dia seguinte, peguei a estrada. Campo Verde não havia mudado quase nada. As cercas tortas, as senhoras nos bancos, a estrada empoeirada, tudo como antes. Mas para mim, era o lugar mais acolhedor do mundo. Fui ao cemitério. Levei flores, margaridas do campo, as favoritas da minha avó. Ajoelhei e sussurrei. Oi, vovó. Sou eu. Desculpa por demorar tanto. A vida me atropelou um pouco. E comecei a contar tudo. O vento soprava entre as folhas das antigas bétulas, e enquanto eu contava tudo à minha avó, sobre a traição de Sérgio, os novos planos com a empresa, senti que ela me ouvia. Ela sempre dizia, Marininha, você é forte. Não deixa homem nenhum te diminuir. Se ele te fizer mal, bota pra correr. Você se vira sozinha. Na época, eu ria. Agora, entendia o quanto ela estava certa. Em Campo Verde, fui recebida como uma heroína. A história de como eu coloquei o doutorzinho da cidade no lugar já tinha corrido toda a vila. As mulheres me abraçavam com admiração, os homens acenavam com respeito. Muito bem, Marininha, dizia tia Cláudia, antiga amiga da minha avó. Fez foi pouco. Homem assim tem que levar um chega pra lá. Passei o dia ali. Ajudei tia Zuleika na horta. Conversei com os jovens da vila sobre oportunidades de trabalho na cidade. Muitos queriam sair dali, mas não sabiam por onde começar. Vão até meu escritório, disse. Quem quiser estudar e trabalhar, eu ajudo. Mas folgado, comigo não tem vez. À noite, sentei no alpendre da antiga casa da minha avó, que agora era da tia Zuleika.
Vi o pôr do sol e pensei na vida. 25 anos ao lado de um homem que me desprezava pela origem humilde, e foi justamente essa origem que me fortaleceu. Foi o que me salvou. O celular tocou. Era a Lívia. Mãe, você não vai acreditar. Sabe aquela empresa, Astroy Invest, que queria parceria com a gente? Eles estão prontos para assinar contrato. Um complexo residencial inteiro. Sorri, sentindo o coração leve. Que notícia maravilhosa, meu amor. Amanhã volto pra gente cuidar disso juntas. A vida seguia, sem o Sérgio. E sem ele, tudo estava mais leve, mais produtivo, mais feliz. Eu não precisava mais gastar energia remendando os erros dele, fingindo que estava tudo bem, suportando humilhações. Agora, toda a minha força ia para o que realmente importava, minha filha e o meu negócio. Mesmo adulta, Lívia ainda precisava da minha presença, da minha força como mãe. E eu estava lá, inteira, presente, livre. Um mês após o divórcio, recebi uma visita inesperada no escritório. Era Tiago Martins, o advogado a quem Sérgio havia tentado corromper. Um homem jovem, na casa dos 30, entrou sem jeito. Marina Ribeiro, vim me desculpar e te alertar. Pode falar, respondi, apontando uma cadeira. Não sei seu nome completo, Tiago Martins. Vim dizer que recusei participar das falcatruas do seu ex-marido. Mas ele encontrou outro advogado, menos ético. Estão tramando alguma coisa e achei que você precisava saber. O que exatamente estão planejando? Perguntei, desconfiada. Tiago hesitou, visivelmente constrangido. Não sei todos os detalhes, mas ouvi que pretendem te acusar de sonegação fiscal. O Sérgio está espalhando que conhece supostas irregularidades na empresa. Dei uma risada curta. Irregularidades. Ele deve estar confundindo com os esquemas que ele mesmo tentou montar. Nossa contabilidade é limpa como água de nascente. Tiago pareceu aliviado. Eu imaginei. A senhora sempre me passou a imagem de ser uma mulher honesta. Bem diferente de... Ele parou, mas eu entendi. Obrigada pelo aviso, Tiago Martins. Aliás, se estiver procurando emprego, estamos precisando de um novo advogado corporativo. A doutora Simone vai sair de licença maternidade. Ele ficou surpreso. Você está me oferecendo um emprego? Mesmo depois de eu ter trabalhado com seu ex-marido? Você recusou participar das fraudes dele. Isso mostra caráter. E bons advogados com princípios são raros. E assim Tiago entrou para a equipe. Mostrou-se um excelente profissional e foi essencial para nos defender das investidas de Sérgio. E investidas não faltaram. O ex-marido passou a enviar denúncias para todos os órgãos possíveis, tentando achar qualquer brecha para me incriminar. Mas estávamos preparados. Dona Helena mantinha a contabilidade impecável. Tiago respondia com precisão a todas as notificações. E Lívia seguia modernizando os processos internos. Não havia com o que implicar. As auditorias vinham e iam, sem encontrar nada. Enquanto isso, a situação de Sérgio só piorava. Os credores começaram a pressionar pelo pagamento das dívidas. Os antigos comparsas se afastaram. E as novas conquistas desapareciam assim que percebiam a falta de dinheiro. Soube, por amigos em comum, que ele estava morando de favor com um conhecido, num apertado apartamento de um cômodo, tentando encontrar qualquer vaga de emprego. Você acredita que ele tentou se candidatar aqui na empresa como gerente? Contou Carlos Tavares, num jantar em que nos encontramos. Ele continuava sendo um grande amigo. Eu disse, Sérgio, você enlouqueceu? Depois de tudo que aprontou? E ele, mas eu sou um gestor experiente. Experiente, sim, ironizou Carlos. Em desviar recursos. Isso, ele sabe fazer. Eu apenas balancei a cabeça. O orgulho de Sérgio não permitia reconhecer o fracasso nem começar de novo. Continuava se vendo como um grande empresário, mesmo sendo ignorado por todos. Os antigos sócios o evitavam como quem foge da peste. Afinal, quem quer fazer negócio com alguém que traiu a própria esposa e tentou roubar a empresa dela? Enquanto isso, os negócios iam de vento em popa. A Marina Construtora prosperava. O contrato com a Astroy Invest nos abriu portas para novos clientes. Expandimos a equipe, contratamos jovens talentos,
muitos deles vindos de Campo Verde e das vilas vizinhas. Como eu havia prometido, eles foram valorizados pelo trabalho, não por contatos ou sobrenomes. Trabalhavam com entusiasmo, sabiam que ali o mérito era reconhecido. Juliana, a irmã da Karen, continuava se destacando. Estava indo muito bem nos estudos e já auxiliava na contabilidade. Tinha se transformado, de uma faxineira tímida a uma jovem segura de si. Marina Ribeiro, sou tão grata a você. A senhora mudou minha vida. Quem mudou sua vida foi você mesma, Juliana. Eu só abri a porta. Você teve a coragem de entrar. Na confraternização de fim de ano, alugamos um restaurante inteiro. Os funcionários estavam animados, brindando, fazendo planos. Eu me sentava à cabeceira da mesa, com Lívia ao meu lado, sentindo algo raro, uma felicidade plena. Estavam ao meu redor pessoas que me respeitavam. Eu trabalhava no que amava. Tinha uma filha da qual me orgulhava imensamente. Um brinde a Marina Ribeiro, disse nosso engenheiro-chefe. A mulher que provou que não importa de onde você veio, mas quem você é. A nossa empresária do interior. Todos brindaram juntos, e eu enxuguei uma lágrima. Sim, do interior. E com muito orgulho. No meio da noite, Marcos Vieira se aproximou. Marina, posso falar com você um instante? Fomos até a varanda. A neve caía em silêncio. Os postes de luz criavam um clima acolhedor. Queria te propor uma parceria de negócios. Começou ele. Estou planejando construir um novo complexo de restaurantes. E preciso de um parceiro confiável. Sorri. Será um prazer trabalhar com você. A Lívia está justamente desenvolvendo projetos voltados para a arquitetura ecológica. Ele assentiu, mas depois hesitou um pouco. E também. Marina, talvez esse não seja o melhor momento, mas aceitaria jantar comigo? Não por negócios. Só um jantar. Fiquei surpresa. Desde o divórcio, alguns homens haviam tentado se aproximar, mas eu estava tão focada na empresa, na reconstrução da minha vida, que nem percebia. Mas Marcos era diferente. Gentil, bem-sucedido, respeitoso, e não tentava ocupar espaço demais. Pensei, por que não? Sim, respondi. Vamos jantar. E foi assim que uma nova fase começou. Começamos a nos ver aos poucos, sem pressa, com leveza. Marcos era atencioso, generoso e, acima de tudo, respeitava a mulher independente que me tornei. Eu não esperava por isso. Confessei, emocionada, dias depois, quando ele abriu o coração. Já fui casada. E não foi fácil. Você sabe. Ele assentiu com serenidade. Eu sei. Mas eu não sou ele, Marina. Não quero te mudar, nem te controlar. Só quero estar ao seu lado, se você me permitir. Suspirei fundo. O coração acelerado. Marcos nunca tentou me impor nada. Nunca quis me moldar ou me ensinar como viver. Ele apenas estava ali, presente, firme, gentil. E quando falava, era com sensatez e respeito. Exatamente o tipo de presença que eu precisava. Lívia reagiu bem ao nosso relacionamento desde o início. Mãe, você merece ser feliz. E o Marcos é um homem bom. Eu chequei. Checou? Ri. Tenho meus meios. Piscou. Divertida. Ficha limpa. Sem dívidas. Sem amantes. Divorciado há 5 anos. Filho adulto. Mora no Canadá. Enquanto isso, Sérgio, ao saber do meu namoro, surtou. Tentou invadir o escritório gritando que eu não tinha o direito de estar com outro homem. A segurança chamou a polícia, e ele foi levado. Depois disso, nunca mais apareceu. Deve ter percebido que só estava se afundando ainda mais. 1 ano se passou desde aquela memorável noite na Ferradura Dourada. Eu estava no meu escritório, analisando relatórios. A empresa havia dobrado de tamanho. Abrimos uma filial em outra cidade e iniciamos parcerias com investidores estrangeiros. Lívia agora era diretora executiva e estava indo muito bem no cargo. O telefone tocou. Marina Ribeiro. Aqui é o Oleg Vital, do banco. Seu ex-marido está aqui pedindo um empréstimo. Ele indicou que a senhora seria a fiadora. Confirma. Tive que conter o riso. Oleg, você está falando sério? Depois de tudo o que ele fez? Bem, ele disse que vocês se reconciliaram.
Ele mentiu. E por favor, não deem crédito a ele. Ele não vai pagar. Desliguei. Fiquei pensando por alguns instantes. Sérgio tinha chegado ao ponto de inventar uma reconciliação para conseguir dinheiro. Era triste, mas foi o caminho que ele escolheu. Traiu alguém que o amava, que acreditou nele, que construiu tudo ao seu lado. Agora colhia o que plantou. À noite, jantei com Marcos no restaurante dele. Ele mesmo preparou o prato. Prove esse risoto, disse, colocando diante de mim uma tigela fumegante. O ingrediente secreto é trufa branca. Estava divino. Surpreendente e delicado, como tudo que ele fazia. Marina, queria te perguntar uma coisa, disse, meio hesitante. Você aceitaria? Quer dizer, aceitaria casar comigo? Abri uma caixinha com um anel de diamante. Olhei para ele, para o anel, e senti uma mistura intensa de alegria e medo. Já tinha sido casada uma vez, e sabia como aquilo podia acabar. Mas Marcos não era Sérgio. Ele nunca me chamou de roceira, nunca teve vergonha da minha origem, nunca tentou roubar meu esforço. Marcos, eu preciso pensar, disse com sinceridade. Ele assentiu. Claro, eu entendo. Só quero que você saiba que te amo por inteiro. Com seu passado, sua vila. Você é uma mulher incrível, e eu quero estar ao seu lado. Voltei para casa sozinha. Precisava de um tempo com meus pensamentos. Mais tarde, liguei para Lívia e contei sobre o pedido. Mãe, e você ama ele? Perguntou. Pensei por um instante. Acho que sim. Ele é gentil, confiável, me respeita. Então qual é o problema? Medo. Medo de errar de novo. Lívia suspirou do outro lado da linha. Mãe, você não pode passar a vida inteira com medo por causa do papai. O Marcos é outra pessoa. Dá uma chance para você mesma. Você merece ser feliz. Minha filha, com apenas 24 anos, tinha mais sabedoria que muitos adultos. Entendia a vida melhor do que eu imaginava. No dia seguinte, liguei para Marcos. Minha resposta é sim. Ele chegou meia hora depois, com um enorme buquê de rosas. Marina, você me fez o homem mais feliz do mundo. Nos abraçamos, e naquele momento eu soube, era a escolha certa. Uma nova vida, um novo amor, uma nova felicidade. Decidimos fazer uma cerimônia simples, só com os mais próximos. Mas, no fim, os mais próximos eram muitos. Minha grande família do interior, os funcionários da empresa, os amigos do Marcos. Ele não se incomodou. Pelo contrário, disse que estava feliz por conhecer minha gente. O casamento aconteceu no restaurante do próprio Marcos. Tia Zuleika chorava de alegria. Lívia foi minha testemunha. Convidei até Dona Olívia, minha ex-sogra, que me abraçou emocionada. Agora sim, esse é um homem de verdade, sussurrou. Não como meu traste de filho. Claro que Sérgio soube da cerimônia. Tentou causar confusão, mas a segurança não o deixou nem se aproximar. Dizem que ficou atrás do portão, gritando coisas que ninguém ouvia por causa da música. Depois foi embora, e nunca mais deu sinal. A última notícia que tive dele é que estava trabalhando como vendedor de carros, exatamente como começou. De onde veio, para lá voltou. E minha vida seguia, cada vez melhor. A empresa florescia, minha filha me enchia de orgulho, e o meu marido, sim, agora oficialmente meu marido, me cercava de carinho e atenção. Compramos uma casa no campo, perto de Campo Verde. Eu podia visitar minhas raízes com frequência. Certo dia, enquanto plantava no jardim e começava uma horta, para surpresa de Marcos, pensei em tudo que havia vivido. A menina simples do interior que vendeu o terreno da avó por amor ao marido dos sonhos. A esposa traída, que suportou humilhações. A empresária que se reergueu. Construí uma empresa. Conquistei respeito. Encontrei o amor de verdade. E acima de tudo, me tornei uma mulher feliz. Marina, vem jantar. Chamou Marcos da porta. Já vou. Respondi, sacudindo a terra das mãos. A casa estava cheia do aroma de tortas recém-saídas do forno. Ensinei meu marido a preparar as receitas da minha avó, e ele adorava colocá-las em prática. À mesa, estava toda a família, Lívia, que tinha vindo apresentar o noivo, e tia Zuleika, que estava hospedada conosco. E então,
Vergonha do interior, brincou Lívia, sorrindo. Está satisfeita com a vida? Caí na risada e a abracei com força. Sabe, meu amor, eu me orgulho de ser do interior. Foi isso que me ensinou a trabalhar, a persistir, a valorizar o simples. Se alguém vê isso como vergonha, o problema é dessa pessoa, não meu. Erguemos nossos copos, eu com meu suco, os outros com vinho, e brindamos a vida. Aquela vida que nós mesmas construímos com esforço, com escolhas, com coragem. Brindamos a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Brindamos a força que não vem da origem, mas do caráter. E em algum canto da cidade, em um pequeno apartamento alugado, estava aquele que um dia foi meu marido. Olhava fotos de uma vida bonita que ele mesmo destruiu com ganância e arrogância. Talvez se arrependesse. Ou talvez ainda me culpava por tudo, chamando-me de caipira. Mas para mim, não importava mais. Eu tinha minha vida. Uma vida verdadeira, honesta, feliz. A história termina aqui, mas a vida continua, trazendo novos desafios, alegrias e descobertas. Acordo com um sorriso no rosto, beijo meu marido, falo com minha filha, vou para o trabalho. Uma rotina comum, de uma mulher que já foi chamada de vergonha da roça, e hoje é apenas ela mesma, forte, bem-sucedida, feliz. E sabe de uma coisa? Eu não mudaria nada. Nem mesmo os 25 anos com Sérgio. Porque eles me fortaleceram, me ensinaram a reconhecer o que é bom, separar o real do falso. Sem aquele passado, eu não teria este presente. E que presente bonito eu tenho! Essa é uma história sobre não ter vergonha das raízes. Sobre como é possível superar a traição. Sobre como a felicidade chega para quem não desiste. Sobre saber colocar abusadores no lugar certo, de preferência, em público. E sobre como mulheres do interior também sabem construir impérios. Fim? Não. É só o começo. O começo de uma vida nova, sem máscaras, sem submissão, sem humilhações. Uma vida em que eu não sou o orgulho de ninguém, mas sou dona de mim. E isso, para mim, basta. Pois é, a liberdade é de cada um. Só não venha se surpreender quando a tal caipira ingênua se mostrar mais inteligente, mais forte e mais bem-sucedida do que o bonitão da cidade. Essa é a vida, e eu a amo por completo. Com meu passado simples no interior e meu presente sólido na cidade. Com amigos leais e inimigos desmascarados. Com quedas e recomeços, com lutas e conquistas. Essa é a minha vida. E eu me orgulho dela. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.